Isso, é bom a gente ouvir assim a palavra dos nossos irmãos, né, o conselho, palavra de fé, de amor, de carinho, porque cada vez mais nos dá mais força, né, mais coragem pra gente ficar firme e forte, né? É verdade. Conta pra gente assim, quando você conheceu o profeta, o exemplo que ele deu pra gente, assim, você inspira mais do exemplo que ele deu, né, da humildade, simplicidade, daquilo que ele falou, né, da fé. Conta um pouquinho pra gente. Então, Rony, eu estava sempre naquela preparação, assim, de conhecimento e sempre ouvindo, né, eu gostava sempre de ouvir o profeta. Na época eu trabalhava e eu, às vezes, estava dando 7 horas, eu não conseguia ir para casa, ficava pensando, e a mensagem? Eu queria ouvir a mensagem. Então, o dia que eu conseguia, que normalmente era de sexta que eu conseguia ir um pouco mais cedo, eu ia correndo para casa, ligava o computador e ainda para pelo menos conseguir ouvir o profeta, que eu gostava de a mensagem e ouvir ele falar, né? Sim. Os ensinamentos dele, porque Jesus deixou as mensagens explicando para nós tudo, como o Zeca diz, é o nosso manual, o livrão, né? Para a gente seguir, né? O profeta, ele contava também as histórias dele, o que ele passou, a vida dele, também para servir de exemplo para nós, né? Para nós seguir, nós temos exemplo a seguir, né? Então, quando foi para mim vir para cá, isso foi em 2013. Na verdade, eu não tinha, assim, nunca pensei em vir para cá, nunca imaginei estar aqui, trabalhando aqui. Eu tinha minha casa, tinha o meu trabalho, eu gostava muito do meu trabalho, então eu sempre achei que era aquilo lá mesmo, né? Aí, até que um dia, né, eu sempre digo, a primeira pessoa que eu conheci aqui na obra foi a Edileuda, pessoalmente, né? Porque ela que me encontrou na rodoviária. Então a gente fez uma amizade com ela, com a Marli, né? Marli de Manaus. Foi as minhas primeiras amizades. Então ela, assim, sempre me ajudou muito, me explicou muito, né? Então ela que começou surgir com essa ideia de eu vir para cá, pelo fato de ela sabia que eu morava sozinha. Minhas irmãs, cada um tinha a sua família já, né? É que eu sempre digo, né? Eu também não... Se tivesse família, filhos, já ficava mais complicado, né? Então, como eu não tinha impedimento nenhum, então ela sempre, né, falava assim, mas... Né, até que um dia daí o Eugênio estava precisando, ele me chamou. Mas ainda não foi assim de imediato. Eu fui com muita... Pensei muito, rezei, pedi para Jesus... Ouvia as mensagens, abria a Bíblia, mas assim, a impressão que dava naquela época, que tudo mostrava para mim, sabe? Até o evangelho de domingo, tudo tocava como se fosse para mim, né? Para mim aceitar, para mim vir, né? Aí eu fiquei com medo, assim, tipo, poxa, se eu não ia, como se eu estivesse dando um não para Jesus, né? Eu lembrava muito da Nossa Senhora, do sim que ela disse, né? Ela disse sim e eu vou dizer não. Aí tudo, né, por causa do meu trabalho, que eu gostava. Aí foi, então, com muita oração, eu resolvi aceitar vir. E para pedir a conta. Gente, foi o maior trabalho para mim pedir aquela conta. Como é que eu ia chegar assim? Porque eu peguei eles de surpresa, eles jamais imaginavam. Ele disse, o meu chefe, ele dizia, eu nunca pensei que tu ia sair daqui. Sinceramente, ele disse, eu não pensei. Aí, ele tava me devendo, eu trabalhei com ele 25 anos, e ele estava me devendo 10 anos de FGTS. Teve uns maus momentos lá, a esposa dele tinha uma firma e tal, então tinha que sair dinheiro do consultório para pagar aquelas contas, e aí ele foi atrasando as minhas. Daí a primeira coisa que ele disse, mas como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer para te pagar? Porque para nós fazer um acerto para te sair, eu vou ter que te pagar. E como é que eu vou fazer agora? Eu não estava esperando. Eu disse assim para ele, eu nem sei assim direito, não sabia explicar direito a história para ele. Eu até estava conversando com o Alex pode até explicar como é que foi essa história, mas mesmo assim eu usei o exemplo, né, do profeta. Eu disse assim para ele, olha, o profeta, ele trabalhou numa rádio 25 anos. E quando ele saiu da rádio, eles deviam esses 25 anos também para ele, e Jesus não deixou ele cobrar, Jesus disse que era para perdoar. Então, eu vou usar o exemplo do profeta e não vou cobrar do Senhor esses 10 anos. Ele arregalou um olho tão grande, ele ficou me olhando,
que ele ficou estatelado, assim, ele não acreditou. Aí ele disse assim, é mesmo? Eu disse, sim, se o profeta deu esse exemplo, ele perdoou 25 anos, então eu vou fazer a mesma coisa como ele. Eu disse para ele, eu vou seguir o exemplo do profeta. Então, daí ele disse assim, tá, ele disse, mas aí tirou você... um peso muito grande das costas dele, né? Não, mas daí ele ficou meio pensativo, ele disse, mas você indo para lá, será que lá eles não vão fazer a tua cabeça e você vai vir me cobrar? Aí eu disse, não, eles não vão fazer a cabeça porque lá eles não pensam em dinheiro. Lá eles querem salvar almas. Eles não estão trabalhando lá por dinheiro. E jamais eles iriam fazer isso. Então, assim, tipo, eu sabia o que eu estava fazendo, né? E eles não vão fazer isso. Eu disse, seria mais fácil, então, de eu mudar vamos dizer que se eu mudasse de ideia e viesse cobrar do Senhor, seria mais fácil eles, então, me proibir de fazer isso. Porque o profeta deu um exemplo. Ele perdoou, e se eu tenho certeza, se eu fosse falar com ele esse caso, ele ia me dizer a mesma coisa. Aí, então, tipo assim, mais uma vez, assim, eu aproveitei ali já aquela situação para dar um exemplo para ele, né? O exemplo do profeta, né? Porque ele perdoou, 25 anos de rádio e tal. E não é qualquer pessoa que faz isso. Porque as pessoas hoje é assim, se você dever um centavo, aí não quer saber, quer os seus direitos e tal. Não tem aquele amor como o profeta teve, né? Igual você usou esse exemplo. Imagina a alegria que esse senhor ficou, né, Alex? De perdoar, de você perdoar 10 anos. Eu diria que não é nem alegria, porque eu sinceramente, ele deve ter ficado surpreso, né? Ele ficou. Porque, puxa vida, né? Hoje ninguém perdoa nada, então se ela vai me perdoar por causa de 10 anos, quer dizer, ele não ficou devendo 10 anos de salário, ele ficou devendo o fundo de garantia dele. 10 anos não é pouco, né? Não é pouco, não. Não dá uma quantia pequena. E em relação à história do pai lá da rádio, eu tava falando para ela, que ela disse, olha, eu nem sei direito o que aconteceu com o teu pai. Eu sei que ele falava a história de 25 anos, que foi que ele perdoou a rádio. Aí eu estava contando para ela que o pai, na verdade, o pai não era funcionário da rádio. Na Rádio Difusora, na época, era 3 locutores que eles tinham direitos autorais do horário do programa. Como fosse, comprou aquele horário do programa. O pai tinha 1h30 de programa, das 8h30 às 10. Então era o pai, o Aristo, o Manduca e o Mário Ittel, que eles eram o dono do horário na rádio. Como o pai ficou 25 anos lá, pagando aquela mensalidade, ele pagava aquele horário para a rádio. Tipo assim, se o horário custasse, por exemplo, 30 mil, ele tinha que pagar a metade do 30 mil, 15 mil para a rádio. Se ele faturasse com o patrocínio 30 mil, 15 mil era da rádio, a metade da rádio. Então o pai pagava para a rádio, não a rádio pagava para ele. Tá entendendo? Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que abaixo de pressão, né? O Ramiro, na época, o diretor principal era o seu Edson, que eu cheguei a conhecer, mas o que cuidava ali da rádio, o gerente ali era o tal de Ramiro, também era locutor na época. Então perseguia muito o pai. O pai, como não chegou um período que ele não aguentava mais. Aí dizia para minha mãe, olha, eu não sei quanto tempo vou aguentar na rádio, que é muita perseguição em cima de mim. Justamente quando ele começou a ler, no finalzinho do programa dele, o programa era dele. Ele estava pagando para aquele horário do programa. O programa sertanejo, né? Ele estava pagando, a rádio não estava pagando para ele, ele não era empregado da rádio. E no finalzinho do programa dele, 15 minutos para acabar o programa, ele sempre dava ali um trecho da Bíblia, dava um bom exemplo. Dizer que o programa dele era, no caso, os patrocinadores pagavam ele e ele pagava para a rádio, no caso assim, mais ou menos. Aquela 1h30 de programa dele, por exemplo, o que acontecia? Ele tinha os patrocinadores. Os patrocinadores. Então pagava para ele, a metade do que ele recebia, ele pagava para a rádio, para manter aquele horário dele. Então quando ele resolveu fazer o último programa dele,
que eu tenho gravado lá em casa, inclusive, quando ele fez o último programa dele, muita gente ficou surpreso. Os ouvintes dele, os patrocinadores dele, porque ele não falou nada para ninguém. Ele disse, hoje é meu último dia e tal, e saiu. Então muita gente chegava. Eu lembro que teve uma proposta na Rádio Cultura de Joinville, que a mãe falou que a Rádio Cultura chamou Eli Francisco, acho que era, um locutor da Rádio Cultura, chamou o teu pai para conversar com ele, que de repente arruma uma vaga lá na Rádio Cultura de Joinville. Mas o pai não queria, o pai estava muito abalado, o pai não queria se envolver com nada, mais com nós de rádio, até então. Mas daí esses dois locutores ali, o Manduca e o Mário Witter, falaram pro pai, Aristo, bota a rádio, bota no pau, cara, isso aí, se fizer comigo, a rádio vai ter que me pagar tudo, porque é um horário que é meu, eu posso até vender para outro, entendeu, esse horário. Eu posso vender para outro, que o pai com 25 anos de rádio. Mas daí, eu também, na época, eu fiquei bastante assim, chocado, revoltado. Eu fui lá, falei com o pai, pai, procura um advogado, né, vai ser com a mão na frente e outra atrás, hein? Vai atrás. E o pai ficou assim, estava meio perdidão e tal, mas daí o pai foi fazer as orações dele e pediu para Deus, né? O pai sempre foi muito obediente. Pediu para Deus o que ele deveria fazer, se ele deveria realmente processar a rádio, né, e atrás dos direitos dele. Daí Jesus falou para ele, né, disse, esquece, não faça nada contra a rádio e deixa que a justiça vai ser feita. Então o pai largou e não quis mais nada. Então afastou-se da rádio, no caso, né? Mas lá em Joinville, na época, eu sei que patrocinador dele, tem muitos patrocinadores antigos. Não, Maurício, tu vai atrás do teu direito, tu tem direito, aquilo tal. Aí o pai dizer que Jesus mandou perdoar, o pai nem falava nada. Não, deixa quieto, pronto. Então um dos diretores da rádio lá, o seu Edson, depois teve assim um reconhecimento muito grande por ele ter feito isso, entendeu? Eu sei que ele ficou muito bem na fita, botar assim, com esse seu Edson, que era o diretor da rádio. Mas aí o Ramiro não, até inclusive quando ele saiu o último dia, ele disse, ainda debochou do pai, né? Disse, eita, 25 anos jogado fora. Mas ele deve ter se acertado com Deus depois. Mas assim, Alex, isso também da parte do seu pai requer uma fé muito grande e uma obediência muito grande. Que se ele, Deus falou para ele que para perdoar, ele fez o correto, ele obedeceu, ouviu o pai, né? Sim. E se fosse outra pessoa, falou assim, não, mas se ele tá me devendo, eu vou atrás dos meus direitos, eu não quero saber, eu quero meu direito, né? Que eu trabalhei na rádio e tal. Mas a gente vê que o amor fala mais alto, né? De dar o perdão, e Jesus orientou ele a fazer isso. Se fosse outra pessoa, não fazia o que ele fazia. Então, assim, isso aqui é o quê? Isso aqui é muito amor, muita fé, muita obediência a Deus. Sim. E quando ele dá esse exemplo, muitas pessoas também pegam esse exemplo de amor, porque assim, a justiça divina é maior, né? Igual no caso que Cleonice perdoou, né? Seu Gênio também no podcast, ele falou aí também, naquele tempo que roubou o som dele, né? E ele perdoou, deixou pra lá, não foi atrás. Então, assim, é melhor a gente colocar nas mãos de Deus, que Deus sabe o que faz, né? Olha, eu sempre falo lá pra minha esposa e lá em casa, sempre quando posso eu comento. A gente vive dia a dia aprendendo. Então, quando Deus fala assim, rezai pelos vossos inimigos, chorai por ti mesmo, a gente começa a compreender como é profundo isso, entendeu? Bem profundo. E a gente fez bem feito, o meu direito é cobrar, eu vou cobrar, e a gente não quer perdoar nada, entendeu? Não quer ficar devendo nada para ninguém, mas também não quer que ninguém fique devendo para a gente. Mas o ensinamento de Deus não é esse, né? Se você para pensar, a gente tem que aprender muito ainda para entender o que Deus nos passa, que Deus espera de todos nós, entendeu? Não é fácil. Deus também sabe que nós somos umas criaturas que
muito complexa. Mesmo os ensinamentos dele, mesmo entrando aqui pessoalmente, de corpo e alma, ainda não entenderam ele. Agora imagina há 2000 anos que ele partiu, as pessoas, o que tem de referência de Deus? Só a fé. Acredita que tem um Deus, acredita que tem que houve um Jesus Cristo, e a gente acredita nisso, ele tem a fé. Mas para aceitar o mandamento dele 100%, olha que é difícil, não é fácil não. E as pessoas que conseguem se dispor de certas coisas em nome de Deus, pela fé, eu acho que é louvável, né? Tem pessoa como a Clínica falou agora. Eu vou seguir o exemplo. Com certeza esse chefe dela, esse dentista que ela trabalhava, ele ficou, poxa, mas que exemplo esse profeta está dando para essa moça de perdoar 10